Primeira Epístola do Apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo 3. Estes cultos que estamos pregando sobre a atitude de Cristo, vocês prestem bem atenção, com bastante cuidado, porque isso nos leva a uma compreensão muito nítida, eu diria perfeita, não é? Uma atitude é uma compreensão perfeita sobre as coisas, sobre aquilo que Deus está realizando no nosso aprendizado, na nossa caminhada. Então, é bom tomar muito cuidado para não deixarmos passar nada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Vocês têm lido dessa forma também? É isso? Então vamos repetir isso juntos. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Pai bendito, e assim nós curvamos nossos rostos diante do Senhor, sabendo que Tu estás aqui, que Tu estás presente. Tu prometeste estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E neste tempo final, de uma forma extraordinária, Tu tens se revelado na forma da palavra. O Espírito e a palavra juntos, vivendo, se encarnando em corpos de carne. E, Senhor, isto nos dá uma alegria tremenda, porque sabemos que isto nos dá um conhecimento que ninguém mais pode obter, a menos que tenha a mente do Senhor, a menos que Tu te revele a esta pessoa. E aqui estamos, neste aprendizado, pedindo que o Senhor abra a nossa mente mais uma vez, e que possamos nos livrar dos nossos próprios pensamentos e ideias, e usufruirmos da mente do Senhor. Para a glória do Teu santo e bendito nome, Jesus Cristo, nós oramos e Te pedimos. Amém. Podeis sentar. Amigo é, diz o ditado popular, e sendo eu teu amigo, sim, eu tenho que te avisar que existe dois caminhos, um mais espaçoso, outro é apertado. Sendo amigo tenho que evitar que escolha o caminho errado. Sendo amigo tenho que evitar que escolha o caminho errado. Quem avisa amigo é, eu tenho que te avisar que depende da tua escolha, sim, vida ou morte tu terás. O caminho espaçoso, com prazeres e diversões, é só tristeza, é de agonia e aflições, mas o seu fim é só tristeza, é de agonia e aflições. Quem avisa amigo é, diz um ditado popular, e sendo eu teu amigo, eu tenho que te avisar. Quem avisa amigo é, vou te avisar do que é bom, é
ter uma vida cheia de amor, tendo Jesus no coração. É no caminho apertado que você encontrará luz e certeza de vida eterna, sim, oferecida lá na cruz. E certeza de vida eterna, sim, oferecida por Jesus. Muito bom. Nós paramos no culto anterior aqui. Eu vou fazer de conta, como se não tivesse pregado no culto de ontem, porque foi só para aqueles que estavam lá, já que não ficou nada registrado. E eu sempre costumo dizer que esses cultos doutrinários, se não for para gravar, eu prefiro não pregar sobre eles, se não for para deixar ele registrado. Porque tem muita gente ao redor, em outras cidades e outros lugares do país, que estão acompanhando à distância, tanto pela internet como agora, como depois as gravações são enviadas para pastores e evangelistas e membros em geral. E também para ficar à disposição, passando no rádio, não é? E nós estamos falando sobre a atitude de Cristo, a atitude cristã, e nós entramos em 2 pontos principais. O que é ter uma atitude correta, uma atitude mental correta, e como ter esta atitude mental correta. E as nossas atitudes são à disposição do nosso corpo, junto com uma ação, e isto por causa de algo que nós pensamos. E no sermão A Hora é Chegada, pregado pelo reverendo William Branham, ele disse alguma coisa a respeito de atitude. Este sermão não está traduzido ainda para o português. A hora é chegada. No entanto, a parte que eu estou lendo para vocês já foi traduzida. E ele diz assim: agora, a atitude mental correta. Todos vocês aqui. Você entende o que eu quero dizer quando falo a atitude mental correta? Bem, eu posso fazer essa pergunta já para os irmãos que acompanharam os 3 cultos anteriores. Porque nós aprendemos que a atitude mental correta é quando nós podemos obter a mente de Cristo, os pensamentos de Deus. Uma vez que os atos que você pratica com o seu corpo, isto depende daquilo que está na tua mente, e aquilo que o homem pensa é aquilo que ele é. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração está tratando da mente, não do músculo que está batendo aqui no teu peito. A Bíblia, quando fala do teu coração, está falando da tua mente, do teu pensamento. Vê? Então, quando você tem a atitude mental correta, isso significa que você não está pensando de acordo com seus próprios pensamentos. Você está agindo segundo a palavra de Deus. Por isso que ele está perguntando aqui no sermão, a hora é chegada. Ele diz: todos vocês aqui sabem o que quero dizer quando falo a atitude mental correta. A sua atitude mental correta para com a cura divina, ou para com a divina promessa de Deus, trará qualquer promessa ao cumprimento. Ora, irmãos, vocês sabem que Deus não falha em suas promessas. Se Ele prometeu, Ele cumpre, correto? Passe-se os céus e a terra, mas as suas palavras jamais passará. Então é bom você saber que se Deus prometeu a você cura, milagres, prodígios, maravilha, uma nova vida, para que você seja uma nova criatura, te prometeu salvação, seja o que for, são promessas. Porém, estas promessas só se cumprem em sua vida quando você tem a atitude correta para com esta promessa. Se você não tem uma atitude correta, então a promessa não tem nenhum significado para você. Você diz: mas se Ele prometeu, Ele tem que me dar. Ora, o remédio está na farmácia e o médico passa a receita. E você vai, se consulta e vai e compra ainda, não é isso? Agora, se você não toma o remédio, é culpa do médico? É culpa da farmácia? Não, senhor. E você compra o remédio, toma 2 goles ou 2 comprimidos e o resto fica lá na prateleira e aquilo vence. E não serve mais. Ou toma, ele diz, toma de 6 em 6 horas. Você toma de manhã, vai tomar no outro dia. Quando o outro já perdeu o efeito. Então aquilo está lá, é seu, está em suas mãos. Mas a atitude que você toma para com aquilo não te trará nenhum significado.
É assim, a mesma coisa com a promessa de Deus. E o reverendo William Branham, quando ele ensinou isto para um grupo de pessoas, e muitos que estavam ali para serem curados de enfermidades, desenganados pelos médicos, ele começou a lhes ensinar isto, que você primeiro tem que ter uma boa atitude para com aquilo que Deus tem prometido. E é isso que eu estou lendo para vocês. Observe. Talvez você não creia nisto. Talvez você diga, a minha fé é fraca. Ele diz, eu não confessaria isto. Nunca diga que a sua fé é fraca. Nunca diga que é fraco na fé. Você sabe que tem fraqueza, você sabe que é fraco na fé, que falha em confiar totalmente. Não fale isso. Porque a partir do momento que você fala, o diabo escuta. E ele procurará então teu ponto fraco. Enquanto você simplesmente pensa, é um pensamento seu, é uma coisa sua. Mas quando você fala, aquilo já se transformou em uma atitude. Já que a atitude é a disposição ou inclinação do corpo. Vê? Pois bem, observe, não confesse isto. Não deixe o diabo saber. Sempre diga, eu tenho boa fé. Sempre diga assim, eu tenho boa fé. Eu creio em Deus de todo o meu coração. Vê? Não testifique nada do diabo. E quando você o aceita como seu curador, nunca mais haja como se você estivesse doente ou inválido. Creia que você está curado. Tome-o em sua palavra. Então é tudo com Deus e não com você. Não importa se está doendo. Você pode dizer, mas eu estou sentindo a dor. O médico disse que não tem mais jeito. No entanto, Deus é curador e você continua crendo que Ele é curador. Esta é a fé do cristão. Ah, mas você está morrendo e você ainda diz que Deus é curador? Sim. No momento que Ele quiser me curar ou que eu possa estar pronto para receber isto, Ele o fará. No entanto, a minha incredulidade não pode invalidar a palavra de Deus. Vê? Então, nós aprendemos estas coisas a respeito dessas atitudes. E, depois disso, eu quero vos dizer que, no culto anterior, nós aprendemos sobre 3 coisas. Sobre fé, esperança e caridade. Quem estava aqui e lembra disso? Algumas pessoas, alguns irmãos não estavam, talvez vocês que estavam já esqueceram até. Mas, o apóstolo Paulo, ele mostra algo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Onde diz assim, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três têm que permanecer. Mas o mais importante, ou o maior destes, é o amor. Simplesmente pega o moço e despede ele lá atrás, porque essas pessoas, quando estão com saúde, quando estão bem, não vêm na igreja, só vêm quando estão bêbados e para fazer barulho, e não para ouvir a palavra de Deus. Então, ou fica quieto, ou, por favor, acompanhe os diáconos e vá para a sua casa e volte quando você puder ouvir a palavra de Deus. Tá bem? Pois bem. Observe. Dessas 3 coisas. Então, se você vai ouvir, você vai ficar quieto e me ouvir. Sou eu que estou aqui para falar. Se você entrou, respeite e me escute. Se você entrou aqui para ouvir, então respeite a mim e me escute. Ou vá para a sua casa. Pois bem, dessas 3 coisas, a mais importante é o amor. Observe, fé, esperança e amor. Nós aprendemos no outro culto como essas 3 coisas estão entrelaçadas. E eu mostrei para vocês o que acontece quando o lavrador coloca a semente no chão. E o que é que eu disse? Quando você pega a semente e coloca no chão, você sabe que aquela semente vai brotar. E por que você sabe? Você tem aquela convicção, e isto, para explicar no lado espiritual, significa a fé. A fé é uma certeza, é um dom, é algo que Deus te dá. Então você simplesmente pega a semente, e ela o que parece? É uma semente, seja do que for, e você coloca debaixo da terra, e você tem algo lá dentro que diz, ela vai brotar, ela vai nascer, correto? Então isto é fé. Uma vez que você coloca ela debaixo da terra, você então começa a desenvolver esperança, porque você começa a esperar aquilo brotar. Uma vez que você teve a fé e a esperança está em andamento, então o amor começa a agir. E este amor é o cuidado que o lavrador vai ter com aquela semente.
Espera ela nascer e crescer. E ele começa então a podar qualquer erva daninha que esteja ali para atrapalhar. Isto é o seu amor, o seu cuidado. Então, isto é também para com as coisas de Deus. Isso tem que estar encaminhado. Fé, esperança e amor. Então mostra que o amor é a atitude ou a expressão do teu corpo, que todos podem ver, é os teus atos. Aquilo são expressão da tua fé. O amor é a fé sendo expressada, mostrada através das tuas atitudes. Então, em outras palavras, se você não consegue ter esperança, então você não vai desenvolver amor para com aquilo. Vê? Quando você espera em Deus, então você tem amor para com aquilo que você espera. Você cuida daquilo. No sermão Expectação, o mensageiro de Deus pregou algo também. Expectação, no parágrafo 13, ele disse: só um pequeno texto, se eu posso chamar isto de... eu quero falar por um momento, um momento ou dois, sobre a palavra expectação. Nós sempre conseguimos o que esperamos. Quando as pessoas esperam algo, bem, então eles geralmente conseguem o que procuram. Essa é a atitude mental que você tem. Bem, uma atitude mental que você tem e aquilo que você procura, você vai e busca aquilo. É a mesma coisa quando o moço tem uma atitude mental e começa a se engraçar pela jovem, e vice-versa. Esta é uma atitude mental. E eles começam a desenvolver aquela certeza dentro de si. E isto é fé. E começa então a brotar esperança. Esperança para o futuro, para uma vida a dois. Então o amor em seguida começa a entrar em ação para proteger os dois. Para que protejam aquilo, para cuidar daquilo. Se eles não tiverem cuidado nesta fase, eles poderão pôr tudo a perder. E é por isso que depois resulta em casamento. O casamento é para proteger o amor que um sente pelo outro. Pois bem, o irmão Branham diz, essa é a atitude mental que você tem. Lembre-se disso e nunca esqueça. A atitude mental correta para com qualquer promessa de Deus a fará se cumprir. A atitude mental correta para com qualquer promessa de Deus. A promessa está nas Escrituras, vai depender da atitude que você toma. Por isso tem o ensinamento da palavra, por isso você vem aos cultos, é para que você aprenda como agir, como atuar. Caso contrário, isto aqui não te serve. Caso contrário, é em vão para você. Vê? Aqui tem a cura para o mundo inteiro, aqui tem a cura para todos os males, mas a atitude que as pessoas tomam para com as promessas de Deus, diz, isso não vale de nada, por causa de suas atitudes. Vê? É a mesma coisa você pegar as sementes e deixa sair dentro de um vidro, deixa dentro do saco. Não vou plantar, eu não tenho fé que isso vai nascer mesmo, isso não vai brotar nada, o que é que a terra tem que vai produzir o quê? De onde vai tirar isso? Aí fica se perguntando de onde vem o doce da melancia, não é? Ou de onde vem a água do coco. Isso não cabe a você se preocupar com isto é com Deus. Vê? É com Deus essas coisas. Como Deus vai me curar, como Ele vai resolver esse problema, como eu vou conseguir solucionar isso, como vou contornar essa situação, você não tem que se preocupar como isto vai acontecer. Apenas tome a atitude correta sobre aquilo. Amém? Continuando. Ele diz, não é necessário dom de cura para curar pessoas doentes. Veja a simplicidade disso. Qualquer pessoa aqui tem o direito de encontrar Satanás em qualquer lugar, se você é um cristão, e derrotá-lo. Em qualquer terreno em que ele possa estar. Quando Jesus Cristo estava aqui na terra, e nele habitou a plenitude da deidade, corporalmente, todos os grandes poderes de Deus estavam em seu Filho, Cristo Jesus. Pois as Escrituras nos dizem que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Todas as coisas foram entregues a Ele. E Ele não falou nada além do que o Pai lhe disse. Amém? Ele não curou ninguém, a não ser a quem o Pai primeiro viu ser curado. Pois foi Ele. Em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada de si mesmo,
apenas que eu ver o Pai fazer. Quando Jesus curava um doente, por que ele curava? Porque primeiro Deus dizia, aquele está curado. Vai e cure aquele. Eu tenho curado, porque Deus é o curador. E esta cura é expressa através de seu Filho. Então Jesus ia e dizia, toma tua cama e anda. Vê? O que queres? Eu quero ser curado. O que queres que eu faça? Senhor, eu quero ver. Então o que vejas? Vai para casa enxergando. Mas Jesus não fazia isso, a menos que Deus lhe mostrasse em visão que era assim para ser feito. 2000 anos depois, Deus mandou um profeta, William Branham, e através deste homem, Deus trabalhou do mesmo jeito. Ninguém era curado. Quando ele é chamado para orar pelas pessoas, ele primeiro esperava pela visão de Deus. Então, quando ele via aquela pessoa sendo curada, então ele dizia, assim diz o Senhor, levanta-te, porque Deus já te curou. Vê? Mas isto é para quem tem um dom profético, para quem Deus levanta com este dom. Mas este mesmo que nos trouxe este dom, o ensinamento sobre este dom, ele nos ensina a forma de ser curado. Ele diz, você nem sequer precisa de imposição de mãos, você nem sequer precisa se coloque a mão sobre a sua cabeça, ou que te unja com azeite, mesmo que isso seja bíblico. No entanto, ele disse, a fé perfeita é esta, você ouve a palavra, crê e toma Deus em sua palavra e recebe o benefício de Deus para a sua vida. Pois bem, em 1 João, no capítulo 3, versículo 1, 1 São João, capítulo 3, versículo 1. Está escrito assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Você leu isto aí em sua Bíblia, ou escutou a leitura das Escrituras. Mas observe isto aqui. Está sendo nos ensinado que nós somos filhos de Deus. Isto é o que Pedro está, aliás, São João está nos ensinando. Amados, agora somos filhos. Não é assim? Está na Bíblia? Agora somos filhos de Deus. Bem, isto é um trato feito. E este trato não pode ser rompido. A Bíblia diz, somos filhos já. Mas simplesmente não aparece a nós o que havemos de ser ainda. E o não aparecer, ou não vemos ainda aquilo que temos que ser, é porque temos que manter a nossa esperança. Porque aquilo que você vê, você já não pode ter esperança por aquilo, porque você já vê. E isto é o que está nas Escrituras, onde diz assim, ou não diz certamente por nós, eu estou lendo agora 1 Coríntios 9, versículo 10, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança. Por isso eu vos dei aquele exemplo do lavrador que pega um pedaço ali da maniva, do caule da mandioca, um chama rama, seja o que for, e coloca na terra. E ele começa então a ter esperança que aquilo vai brotar raiz. Isso está nas Escrituras. Observe. Certamente por quem nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Vê? Isto aqui significa que o que lavra, que significa o que planta e o que cuida da lavoura, ele tem esperança. Mas depois que aquilo frutifica, não é mais uma semente só. Uma semente pode dar 30 sementes. Vê? Uma semente pode dar 10, 20, 30. A Bíblia diz que produza 30, 60 e até 100 por um. Então, na hora de colher, você não colhe sozinho. Você contrata trabalhadores, você chama seus familiares. Possa ser que 1 ou 2 plantou, mas na hora de colher pode ser 5, 10, 20. Depende da lavoura, depende do terreno, depende da época e do tempo. Então aquele que plantou, plantou com esperança. E na hora da colheita, quando vai debulhar aquilo, aqueles também se tornam participantes daquela esperança. Significa que também que quando nós estamos fazendo um trabalho, quando nós estamos fazendo algo dentro do trabalho, do plano de Deus, outros também colherão conosco. Então cuidado com as suas atitudes, porque ela também vai influenciar outras pessoas, vai influenciar outras vidas.
Isto ficará para cultos futuros, porque eu já estou aqui com todos os parágrafos, todos os versículos para cultos futuros, onde entraremos nesse detalhe. Ou porque temos que ter cuidado com a nossa atitude, porque ela não vai apenas influenciar nossas vidas, mas das pessoas que dependem de nós, que convivem conosco, e elas poderão nos apontar o dedo e dizer assim: mas você nunca me disse, você nunca trabalhou para isso, você nunca me ensinou o que é certo e o que é errado. Por quê? Nunca viu em nós a atitude de Cristo, a atitude cristã. Então temos que ter muito cuidado. Observe que eu estava nessa parte onde diz: agora somos filhos de Deus, certo? Pois bem, voltamos aqui outra vez. Observe. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, 1 João 3, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então ele diz que o mundo não nos conhece, porque também não conhece a Deus, quer dizer, não conhece o Pai, também não conhece seus filhos. Por isso que não nos reconhece como as pessoas mais importantes da terra. Se o mundo soubesse que somos realmente filhos de Deus, eles nos tratariam, como diz a Pandeló, não é? Mas eles não sabem. E não nos tratam bem, porque também não tratam a Deus bem. Não tratam com respeito. Vê? O mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Mas, amados, agora somos filhos de Deus. Porém, não é manifestado em nós ainda aquilo que havemos de ser. Mas quando for manifestado, nós seremos semelhantes a Ele. Então aqui está falando que somos filhos de Deus. E não apareceu ainda para nós, vamos dizer nesse termo, não apareceu ainda para nós, aquilo que realmente somos, para que nós continuemos sempre naquela esperança de ser aquilo que a Bíblia diz que temos que ser. Então nós apenas não vemos ainda com nossos olhos naturais. Mas quando Deus aparece, quando Deus entra em cena, então seremos como Ele. É o que diz este versículo. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. É o que diz as Escrituras. Por quê? Veremos a Ele como Ele realmente é. Agora, se os filhos de Deus verão a Deus como Deus realmente é, e a Bíblia diz que isto é no tempo que Ele aparece, eu quero dizer para vocês que nesta hora final, Deus apareceu em cena, e Ele usou um corpo, Ele usou um homem, Deus usou um profeta, para nos mostrar, através deste profeta, atitudes para com a humanidade. E a atitude que este profeta teve para com a humanidade não era suas próprias atitudes, era a atitude de Deus, assim como a atitude de Jesus era a atitude do próprio Deus. Então, observe isto. Observe como está nas Escrituras. No versículo 3 nos diz que todo aquele que tem esperança faz algo quanto a isto. Observe bem isto aqui. Não presta atenção no bêbado, senão vocês vão perder o que eu estou falando. Isso é mais importante. Observe. Deus desceu nesta hora e usou um corpo. Vocês creem nisso? Que Deus usou um profeta? Pois bem, Ele usou este profeta e através do profeta mostrou atitudes. A atitude de Deus para com a humanidade. Pois bem, meus amigos, quando você sabe disso, porque agora vem o que é fé. O conhecimento. Quando você sabe disso, o versículo 3 de 1 João diz que você vai tomar algumas atitudes sobre aquilo que você sabe. E observe o que é. O versículo 3 diz: e qualquer que nele tem esta esperança. Olha, fé, esperança, para depois amor. E o mais importante é o amor. E diz, qualquer que nele tem essa esperança, vai ter que fazer algo. E este fazer, no exemplo que demos sobre o lavrador, foi que o lavrador começa a cuidar da plantação. Este é o amor, o cuidado, que é uma expressão da sua fé. É a fé sendo expressada através do amor. Agora, se você recebeu a revelação que Deus, nesse tempo final, tem descido à terra para cuidar do seu povo, e isto, quando Ele desce, Ele nos diz aquilo que somos seus filhos, e que Ele tem descido como nosso Pai, para cuidar de nós, e colocar em nós a sua avaliação, o seu julgamento. Então João diz que quando você tem esta esperança,
você então começa a fazer algo. E esse fazer algo é o quê? E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. É isto que você precisa fazer. Purificar a si mesmo, como também ele é puro. Agora observe, estas pessoas começam a se purificar. E esta purificação começa-se com o esvaziar suas cabeças. Esvaziar suas mentes, seus próprios pensamentos, para poder receber o pensamento de Deus. Amém? Pois bem, se tirar o bêbado, converse com ele fora. Senão atrapalha do mesmo jeito, meus amigos. Diácono, por favor. Pois bem, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, nós lemos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Observe, se Deus nos gerou de novo com uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo, aqui nos é dito, aqui nos é ensinado, que esta esperança que nós temos foi feita possível porque Jesus Cristo teve atitude. E esta atitude de Cristo foi a seu favor. A atitude que Jesus tomou foi para o nosso próprio benefício. Ele cuidou de nós, se entregou por nós. Você veja que em João capítulo 17, nós encontramos a oração sacerdotal de Jesus. E a atitude dele era orando ao Pai para cuidar de nós. Diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, porque eles precisam estar neste mundo. Mas eu te peço que os livre do mal. Toda a atitude de Jesus foi para tomar conta, foi para cuidar desta lavoura. E quando isto é passado para a parte do ensinamento, lá nas cartas de Paulo, você encontra Paulo falando sobre um planta, outro rega. Não é? Um planta, outro eu plantei, Apolo regou e tal, mas foi Deus quem deu o crescimento. Significa que mesmo você tendo fé, esperança e amor, você vai depender de Deus para estar cuidando de tudo isto, porque para começar, não pode ser a tua fé, tem que ser a fé dele em você. Não pode ser a tua esperança, é a esperança dele em você. Esta é a esperança que não morre. A esperança que dizem, a esperança é a última que morre. Ora, esta é a esperança humana que chega a morrer. A que chega a um momento que ela diz: olha, daqui não dá mais para esperar. E desespera-se. A esperança que Deus traz ao crente, ela não morre jamais. Ela permanece como esteve no coração e no entendimento de Jó. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então não pode ser a tua fé, não pode ser a tua esperança, não pode ser o teu amor. Tem que ser fé de Deus, esperança de Deus, amor de Deus. Amém? E Paulo disse no livro aos Romanos que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, através do Espírito Santo que é dado a nós. Então é um trabalho de Deus mesmo. Você só pode ter atitudes cristãs se você tiver Deus em sua alma, Deus em sua vida. E Jesus Cristo, Ele fez esta atitude, e é por isso que Paulo está agradecendo aqui, como está nas Escrituras. Eu estou lendo o versículo da Bíblia nesse papel. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Através de quê? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a esperança que Deus te dá é através disso. Quando você tem a revelação que realmente Jesus Cristo morreu, mas Deus o ressuscitou, então ninguém tira essa tua esperança e você sabe, então se Deus me tirar de cena, se eu chegar a falecer neste corpo, eu sei que um dia Ele me ressuscitará e eu estarei de pé na sua presença. Vê? Porque através de Jesus Cristo eu tenho esta convicção e tenho esta esperança, e por eu ter esta esperança, eu vivo com amor. Isto, eu me sacrifico por amor, eu me empreendo por amor, eu me empreendo ao jugo da palavra de Deus por amor. Amém? Então Ele vive e Ele nos dá esta esperança. No sermão, nós veríamos a Jesus, no parágrafo 12, William Branham disse assim, olha: se Maomé está vivo,
deixe que ele fale. Mas se Jesus está vivo, deixe ele falar. E você decide. Então, é você quem decide a quem escutar. Se as pessoas acham que o Padre Cícero está vivo, então comece a escutar e pagar promessa a ele. Se outros acham que a Aparecida está viva e pronta para defender e proteger, comece então a ouvir o que ela tem a ensinar, comece a ouvir o que ela tem a ensinar e a pagar promessa para ela. Mas se você crê que o único que morreu e ressuscitou e é galardoador de todos aqueles que buscam é Jesus Cristo, o Filho de Deus, então comece a ouvir as suas palavras. Você decide. Observe então ele continuando. Nunca tenha medo de pôr qualquer promessa de Deus em ação. Lembre-se, jamais esqueça essa citação. Então não esqueça disso. Olha, eu tenho examinado desde os anos 50 até os anos 65. Todas as vezes que o William Branham pregou sobre atitude, sobre a forma de crer na palavra de Deus, todas as vezes ele citou isto pedindo assim, não esqueça disso. Não esqueça dessas coisas. Observe. Já li aqui vários sermões onde ele fala isso. Jamais esqueça essa citação, que a atitude mental correta para com qualquer promessa divina nesta Bíblia se cumpra. Só se lembre disso. A atitude mental correta para com qualquer promessa divina que está na Bíblia a fará se cumprir. O que é que vai fazer a promessa de Deus se cumprir? Ora, você sabe que Deus não deixará o que ele disse aqui falhar. Mas isso tem que acontecer em sua vida. Não adianta estar só aqui na forma de letras. Isso tem que acontecer na tua vida, correto? Mas só serve para você se você tiver uma atitude mental correta sobre aquilo. Se a sua atitude mental não for correta para com a promessa de Deus, isso não te vale de nada. Você vai para o inferno com isso aqui debaixo do braço. Porque a sua atitude não é da forma correta para com a palavra. Deixe-me ler a citação do profeta. A atitude mental correta para com cada promessa. Tu está tentando ligar isso aqui? É isso? Eu fiz o teste e ele está falhando. Não sei. Olha lá. É pegar e começar a falar, ele começa a fiscar aqui e não está transmitindo. Vou ter que devolver, porque não aprendemos a mexer com isso. Pois bem, a atitude mental correta para com qualquer promessa divina que está escrita na Bíblia fará cumprir. Guarde isto em mente. Se Deus fez uma promessa e você tomar a atitude correta para com essa promessa, Deus cumprirá tudo o que prometeu. Não depende dele, agora depende de você. Isto é um segredo que temos que aprender. Isto é tomar o remédio que foi dado. Viu? Eu sei que isto é verdade, diz William Branham. Eu já vi tumores malignos curados com isto. Porque as pessoas creram que isto era a verdade. Amém. Agora, nas Escrituras nós encontramos várias citações onde é mostrado a respeito da fé. E temos que ter esperança para com aquela fé. E cuidar daquilo com amor. Um dos versículos das Escrituras que eu quero ler para vocês está em 1 Tessalonicenses 1, versículo 1. E Paulo diz assim, eu já vou lendo para adiantar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses. Eu observo que parece que é quando pega que ele falha. Não sei. Deixa-me ver aqui. Deixa eu fazer o teste. Deixa eu fazer o teste aqui. Paulo e Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai. Eu não sei como conseguiram separar ou dizer que o Pai e Jesus eram a mesma pessoa. Eu não sei como conseguiram colocar isso na mente da gente naquele tempo. Não sei. Porque a Bíblia mostra perfeitamente aqui a diferença entre Deus e seu Filho. Só quem for cego ou que não teve aí os olhos abertos para ver. Observe. A igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai
e no Senhor Jesus Cristo. Está bem separado aqui, não está? Vê? Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em vossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Meu irmão, aqui está as 3 coisas de novo, viu? Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu entendo aqui, apenas com estas palavras, com estas letras, é que amor é trabalho. Amor é ação. Não pode ser apenas um pensamento. O povo tem amor como um sentimento bonito e agradável. Diz, eu te amo. Ai, que bonito, que lindo. Eu amo você, querido. Eu amo você, querido. Este amor tem que se demonstrado através das atitudes, correto? É a forma como você vai tratar ela. É a forma como você vai tratar ele. É o cuidado que você vai ter. Aquilo é a expressão do seu amor. Não pode ser uma atitude mental apenas. Eu amo tanto minha esposa. É assim que eles falam no trabalho, nos bares. Altas madrugadas. Já nem se segura mais sentado, quanto mais em pé. Eu amo meus filhos, sabe? Eu tenho uma mulher, e aquilo que é mulher, e eu amo, e aquela coisa toda. Mas quando chega em casa, meu Deus do céu, se amasse, não estava ali, estaria com ela, cuidando da casa. Dessa forma. Então isso não é amor. Em todas as partes que encontramos nas Escrituras, amor é ação. Amor é expresso através de ação. Deus amou o mundo. Imagina agora o grande Deus que enche os céus e a terra, olhando para esse globo, porque isso é como um grãozinho, um ciscozinho no universo, e Deus olhando, eu amo, aquela coisinha, eu amo a terra. Ama? Então, e a ação disso? Que enviou seu filho ao mundo, correto? Vê? Ele amou, então ele enviou seu filho para fazer o trabalho. É isso. Amor, ele tem que ser expresso. Se você ama a Deus, então você vai ter que mostrar este amor através de suas atitudes. Não adianta você dizer que ama a Deus e está servindo o diabo. E Jesus disse, você não pode servir a 2 senhores. Ou você vai ter que amar a um e aborrecer a outro. Você não pode ficar cocheando entre 2 pensamentos. Ou céu ou inferno. Vê? Ou céu ou inferno. Ou novos céus e nova terra, ou lago de fogo para ser exterminado. Ou uma coisa ou outra. Então aqui, quando Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, ele mostra que o amor dele era era no trabalho que era expresso. Versículo 3 de 1 aos Tessalonicenses 1. Lembrando-nos sem cessar. Entenda, meus irmãos, que isto são coisas que Paulo estava falando, mas abrangendo o céu e a terra. Abrangendo o céu e a terra. Ele começa citando coisas elevadas. Ele diz, olha, sou eu que estou escrevendo. Meu nome é Paulo. Estou escrevendo primeiro para, vamos dizer assim, os inspetores locais. Para Silvano, Timóteo, ministros da palavra, do evangelho daquele tempo. E a igreja, um grupo de irmãos que estava em Tessalônica, aos Tessalonicenses. Só que eles eram irmãos em Deus. E ele começa dizendo, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Vê o que Paulo abrange? Ele abrange a Deus e a seu Filho Jesus. E depois diz, eu dou graças a esse Deus. Vê? Dou graças a Deus o Pai. Vê? E diz ainda, graça e paz tenhais em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Mas por que está dando graça? Por que está agradecendo? Sempre damos graças a Deus por vós, todos. Fazendo menção de vós em nossas orações. Porque aqui, você só quer orar pelo seu irmão quando ele está em necessidade. É só quando você está doente e você pede oração. É só quando alguém diz, olha, você não sabe fulano, o que aconteceu? Está na UTI, aí você vai orar por ele. Mas Paulo aqui estava orando por pessoas que estavam bem diante de Deus.
adianta fazer o teste, tá? Não adianta, senão vai atrapalhar mais aí a gravação. Entenda, Paulo estava orando por pessoas que estavam bem diante de Deus. Observe. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar de quê? De que vocês estão passando necessidade, passando fome, estão sendo perseguidos, mortos, estão na prisão, ou estão aí no hospital com uma doença incurável, seja o que for, por isso estamos orando? Não! Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, vê? Do trabalho, do amor e da paciência, da esperança. Então a fé, ela tem uma obra. Tiago diz que a fé sem obra é morta. Por isso ele mostra aqui as duas coisas juntas, obra e fé. E do trabalho do amor. Porque o amor é expressado através daquilo que se faz. E da paciência e da esperança. Porque enquanto você está esperando, você tem que ter paciência para esperar. Você espera e não desespera. Espera e não desespera. E Abraão esperou 25 anos para Deus cumprir sua promessa. E a atitude que Abraão tomou, aquilo foi imputado por justiça. Foi chamado de homem justo, do pai da fé, por causa da sua atitude. Qual foi a atitude? Nunca duvidou da promessa de Deus. E esta atitude dele era expressa quando ele agia. Abraão, o que é que está fazendo, Abraão? Isso aqui é o berço do bebê. A madeira foi ficando envelhecida. O que é isso? É a caminha de junco que eu fiz, porque Deus disse que vai nascer o filho. O que aconteceu, Abraão? Ih, aquela novilha lá eu estou deixando para o menino. Como acontece com alguns pais que abrem um poupança, né? Para a criança quando nasce ou quando está para nascer. Eu nunca consegui fazer isso. Já gastava dinheiro com a chupeta, com o leite, seja o que for. Pois bem, a atitude dele durante 25 anos mostrava que ele estava esperando com paciência. Porque ele tinha fé naquilo que Deus tinha feito. E esta fé fez com que ele esperasse. E durante todo o seu tempo ele cuidou com amor. Até o ponto que quando Isaac estava adulto, ele se preocupou com a esposa para Isaac. Atitude cristã é assim. Então aqui nós sabemos que estas pessoas estavam sendo agradecidas. Paulo estava orando por elas, dando graças, porque eles tinham uma obra de fé, tinham trabalho de amor e tinham paciência de esperança. Vê? Se você vai para a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, Paulo escreve 2 vezes para este grupo de irmãos, e nas 2 vezes ele cita as mesmas coisas. Observe, segundo aos Tessalonicenses 1, versículo 3. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós, meus irmãos. Esses meus irmãos eu estou colocando. Da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Tem ou não tem o Pai e o Filho aqui? Separadamente. Os dois é desta forma. Eles trabalham assim. O Pai trabalha sempre através do Filho. E os apóstolos sabiam disso, e por isso quando eles davam graça, era primeiro agradecemos a Deus Pai e por nosso Senhor Jesus Cristo, como você encontra nas Escrituras aqui. Versículo 2. Graça e paz a vós. Quer dizer, shalom. Não é? Graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo. Porque a vossa fé cresce muitíssimo. E o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então agora nós encontramos que o amor dessas pessoas estava aumentando uns para com os outros. Entre os irmãos. Se isto significa o que eu acabei de vos dizer, que o amor é expresso através do trabalho, da obra, do que se faz, das atitudes que se faz com o corpo, então estes irmãos, por amar aos outros irmãos, estavam cuidando um do outro. Então, se temos que estar no mesmo patamar deles, a igreja alfa e a igreja ômega,
Então nós temos que saber a forma como estamos cuidando do outro, que tipo de cuidado nós temos um com o outro. Pois bem, eu quero ler para vocês algo aqui. O irmão Branham pregou um sermão com o título Nobre Romano, se referindo àquele homem que disse, uma só palavra me basta. Ele pregou esse sermão no dia 21 de junho de 1955. E ele cita, outra vez, o mesmo segredo para a igreja obter favor com Deus. Parágrafo 3, ele diz, eu quero que você observe sua atitude. Porque às vezes as pessoas não observam, né? Agem de qualquer forma, não está nem aí. Você sabe o que é atitude? A atitude é a expressão corporal, é a inclinação do corpo, é a disposição do corpo, em conjunto com a ação que foi estabelecida na mente. Quer saber como vai ser a atitude da sua futura esposa? Então a visite e preste atenção como ela trata seus pais, que atitude ela toma para com seus pais, para com seus irmãos. Quer saber como será a atitude do seu futuro esposo? Então procure ver como ele se comporta. Veja como ele trata a sua família. Veja como ele trata os seus irmãos mais novos ou mais velhos, seu pai, sua mãe. E você vai ter um quadro quase exato do que ele vai ser quando for um chefe de família. Mas as meninas gostam. Elas gostam de ver os namorados enfrentando os pais e acham que eles são muito machos. Você vê, ele enfrentou o pai. E ela não sabe que está levando para o seu regaço um monstro, uma monstruosidade, uma aberração de filho. As atitudes, gente, é o que está estabelecido na mente, no coração, na alma. Isto é expresso pelo corpo. Observe. Então é bom você aprender também a observar suas próprias atitudes também, para que você saiba quem você é por dentro. Veja como você age, como você interage com as pessoas. Observe. Mensagem nobre romana. Eu quero que você observe sua atitude. Ele, este nobre romano, não se aproximou sentindo que isto já estava em seu caminho. Quer dizer, ele não foi para Jesus dizendo assim, olha, tu és o curador, tu tem dom de curar, vai curar meu servo. Estou em necessidade. Não. Ele se aproximou e disse que não era merecedor. É isto. Se você, quando você tem alguém superior a você, é o que diz a Bíblia, tenha cada um o outro como superior a si mesmo. Então você já sabe que não é nem sequer merecedor daquela companhia. Você não é merecedor daquela amizade. Você não é merecedor daquela irmandade. Você não é merecedor daquela família. A atitude que você tem um para com o outro é a mesma atitude que você tem para com Deus. Não engane a si mesmo e não diga para mim que ama a Deus se você não ama seu irmão. Se você não respeita as pessoas. Não diga que ama a Deus sem amar a sua imagem e semelhança. O que é que a Bíblia diz? Amai a Deus sobre todas as coisas. Então eu amo a Deus acima de mim, amo a Deus acima do meu próximo, acima do meu irmão. Agora, se eu amo a Deus, eu não posso aborrecer a este ou aquele. Então eu amo a Deus. E amo ao próximo como a mim mesmo. Agora, já pensou como você se ama? Até que ponto você se ama? Já pensou você falando mal de você? Ferindo você? Acusando você? Levantando falso testemunho contra você? Querendo roubar a si próprio? Querendo enganar a si mesmo? Você não faz isso com você. E por que faz com os outros? E por que faria com os outros? Vê? Não diga que ama a Deus se você tem algo contra qualquer pessoa. Não importa se essa pessoa te fira, não importa se essa pessoa te maltrata, não importa se essa pessoa pisa no seu pé, você não vai poder estar, você não vai estar junto, você não precisa dividir o mesmo espaço, mas você não pode ter nenhuma mágoa, nenhuma raiz de amargura dessa pessoa. Se você tiver, suas atitudes mostrarão que você tem. Sua expressão muda, sua forma de agir muda, a forma de entregar o prato muda,
A forma de entregar o copo d'água muda. A forma de entregar o pano na hora de lavar a mão muda. Tudo muda. Você fará com má vontade, porque aquilo não está no teu coração, não está no teu pensamento. Você poderá enganar qualquer um, mas as tuas atitudes mostram o que está lá dentro. Não diga que ama a Deus se você tem algo contra alguém, contra qualquer pessoa. Pois bem, ele se aproximou de Jesus dizendo: eu não sou merecedor. Aqui eu poderia ficar 10 cultos aqui. Eu não sou merecedor. O que te ensinaram lá fora, o que as pessoas ensinam, ensino que determine para Deus dar isso e aquilo. E as pessoas são ensinadas hoje a pedir a Deus casa, trabalho, comida, esposo, seja o que for. E faz a campanha sentimental, e faz a campanha disto, a campanha dos empresários, porque Deus é o Deus dono do ouro e da prata, então não vou viver nessa miséria, vou ter que determinar e Ele tem que me dar. Já pensou? Então, quando você faz a campanha, você acha que merece receber porque fez a campanha. É uma troca. Então você ora pedindo e seu joelho se rala no chão e você perde os pelos do joelho e diz: olha, Senhor, vê a minha situação, eu preciso, eu quero. Jejuou tantos dias e acha que é merecedor. Você não merece nada. Não importa o que você faça, você não merece nada da parte de Deus. Nem atenção. Esqueça, você não merece nada. O que você fez para merecer? O que é que a Bíblia diz? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto é um dom de Deus. Ele dá porque Ele quer dar. Não vem das suas obras para que você não fique sem ver. Deus me deu. Então quer dizer que eu sou uma pessoa boa. Não importa quanto você receba de Deus, você sempre se colocará na posição: eu não mereço nada. Eu não sou merecedor. Se você chegar diante de Deus com uma atitude diferente dessa, Ele nem se quer. Ele não vai atender teu pedido porque Ele não é obrigado de forma nenhuma. Deus só faz o que lhe agrada. Agora, se você pediu algo dentro da vontade de Deus, então Ele fará unicamente a sua vontade, não a minha, não a tua. Observe bem isto aqui. Ele não se aproximou sentindo que isso já estava em seu caminho. Ele se aproximou e disse: eu não mereço. Eu quero que vocês tomem essa atitude também. Isso é o que o profeta de Deus está nos ensinando. Quando ele pregou o sermão nobre romano: eu quero que vocês tomem essa atitude também. Que você não pode vir com uma atitude petulante diante de Deus. Com uma atitude predominante e conseguir tudo de Deus. Não venha com essa atitude. Você tem que vir reverente e humilde, e então Deus vai tratar com você. Amém. Como foi que Zaqueu conseguiu? Como foi que o outro conseguiu? Atitude de reverência, com humildade. Aí repare bem. Então você conseguirá. Esta é a atitude que este romano tomou. Olhe sua aproximação ao Senhor Jesus. Ele disse: eu não sou digno de que entres sobre o meu teto. Então eu enviei, eu senti que eu não merecia ir até você. Disse: apenas fale a palavra. Ele disse: eu sou um homem sob autoridade. E disse: eu digo a este homem, vá, e a este, venha. Ele era um chefe, não sei, o capitão, não sei como é que a Bíblia chama, não lembro agora. E ele disse para Jesus assim: eu tenho um homem sob o meu comando. E quando eu digo vai, ele vai. Quando eu digo venha, ele vem. Por que esse homem estava dizendo assim para Jesus? Se ele dissesse para o seu servo, vai amarrar o cavalo, o servo ia. Se ele dissesse para o soldado abaixo dele, vá limpar as armas, vá amolar a espada, afiar o cume da espada, aquela pessoa ia. Se não fosse, pena de morte. Se desobedecesse a ordem. E aquele homem estava dizendo assim para Jesus: eu sei o que é ter autoridade. Porque eu tenho autoridade sobre aqueles que são meus comandados. E quando eu digo vai, ele vai. E eu sei que Deus deu esta autoridade, que se tu disser da enfermidade para ela sair, ela vai ter que sair. Era um homem que conhecia a sua posição e sabia que Jesus tinha uma posição de comando. Então,
Ele disse assim, olha, eu não preciso nem sequer observar se o servo está fazendo. Eu só sei que ele vai cumprir minha ordem. Vê? Então eu não preciso nem que tu entres em minha casa, porque para começar eu não mereço. Mas eu sei que se tu falar a palavra, a enfermidade vai ter que sumir de lá. Ele sabia disso. Deixa-me ler aqui para vocês. Ele disse, eu sou um homem sob autoridade, e eu digo a este vai, ele vai, a este vem, ele vem. Simplesmente fales a palavra, e meu servo viverá. Eu quero que vocês observem isto. Aquele romano, estando sob autoridade, sabia que o que quer que estivesse sobre ele tinha de obedecê-lo em seu testemunho. Ele disse que Jesus Cristo estava sobre toda a enfermidade. Ele poderia fazer com que a doença o obedecesse, assim como ele podia fazer com que os soldados o obedecessem. Se um dos soldados falhasse em obedecê-lo, teria pena de morte. E ele reconheceu aquela mesma autoridade em Jesus sobre os espíritos malignos ou doenças. Por isso ele disse, apenas fale a palavra. Amém? Se você sabe que Jesus tem essa autoridade também, e que ele só tem que falar a palavra, por que vamos procurar outra coisa a não ser a palavra de Deus? Nós não necessitamos de nada, de outra coisa. Nada. Nós só precisamos da palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado. Vê? E se o que Deus falou está na sua palavra, só temos que receber isto por fé, que é revelação, e esperar com paciência aquilo se cumprir, e cuidar daquilo com amor, então o restante é com Deus. Amém? O restante é com Deus. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé, porque estamos já com 50 minutos falando sobre estas coisas, mas eu quero deixar para vocês, então, nesse final, a última citação na mensagem Elias. Elias, parágrafo 32. A atitude dela, a viúva, que quem conhece as histórias bíblicas sabe o que aconteceu. A atitude dela para com Eliseu lhe trouxe a vitória. Se ela tivesse ido e dito, agora olha aqui, seu hipócrita, meu pastor estava certo, viu? Veja, se ela tivesse ido com esse tipo de atitude, ela não teria conseguido nada, nunca. Mas sua atitude para com o homem de Deus conduziu exatamente o que ela conseguiu. Sua vitória, porque ela creu. Este é o único jeito pelo qual você pode conseguir. Se é o único, não tem outro. Se você crê que Jesus Cristo é alguma história mística, alguma coisa como Papai Noel que eles dizem às crianças, ou algo assim, você nunca vai conseguir nada. Até que você creia verdadeiramente em seu coração que Ele é o Filho de Deus. Morto, ressurreto, elevado às alturas, e está vivo conosco bem aqui esta noite, e que Ele fará tudo o que prometeu que faria em sua Bíblia. Quando você estiver assim, alguma coisa vai acontecer. Então ela pegou o seu bebê, se curvou diante dele e o reconheceu como servo de Deus e curvou sua cabeça e saiu com seu coração cheio de amor. Toda a grande crise, e se ela só tivesse se assentado e dito assim, bem, toda a esperança se foi, o doutor acabou de ir embora e disse que não há nada que poderia ser feito e agora meu bebê está morto. Então eu acho que isto é tudo que pode ser feito. E dito, já era. Se fosse assim, a história nunca teria sido contada. Se nenhuma fé tivesse entrado no coração dela, teria sido desta forma. Mas Deus, em sua misericórdia, colocou algo em seu coração de mãe. Então ela sabia que havia algo que poderia ser feito. Talvez você possa estar desta forma com sua família esta noite. Talvez toda a esperança que você já teve de melhorar, o doutor te desencorajou. O homem fez tudo o que podia e disse, está além da ciência médica, nada pode ser feito. Mas se algo pode acontecer aqui embaixo no seu coração, aqui em sua mente ele diz, se é algo, se tem algo, então se apegue
a isto, se apegue a esta esperança. Amém? E confesse, Deus toma conta do meu problema. Amém. Senhor Jesus, encerramos esta parte, Senhor, te agradecendo no nome de Jesus Cristo, por o Senhor ter nos conduzido até aqui neste aprendizado, Senhor. Que possamos aprender como tomar este remédio e que possamos aprender como tomar atitudes cristãs corretas diante da Tua Palavra. Que possamos crer verdadeiramente que Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. E que Jesus Cristo, o Filho de Deus, continua vivo e seu sacrifício continua eficaz. E que Ele morreu tanto para a nossa salvação como também para a cura dos nossos corpos físicos. E que nós reclamamos agora o poder de Deus sobre as nossas vidas, livrando-nos dos problemas, das tristezas, das enfermidades, de tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada aqui na terra, Pai. Rogamos, no nome de Jesus Cristo, a Tua proteção e que nenhum espírito contrário à Tua Palavra possa nos atingir com incredulidade, mas que a fé de Jesus Cristo possa estar em nós nesta hora. Ajuda meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que estão distantes, aqueles que têm pedido nossas orações, todos eles entregamos sob os Teus cuidados. Os irmãos que estão indo de volta agora para os seus lares, que o Senhor acompanhe a cada um deles. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e te pedimos essas bênçãos. Amém e amém. Deus te abençoe. Não descreia da palavra de Deus, porque é tudo que nós temos, é o remédio que temos para tomar. Amém? Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. E até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Quarta-feira estaremos aqui, se o Senhor nos permitir, dando continuidade para o tema sobre a atitude de Cristo. Deus os guarde. Muito obrigado por hoje. Passando pelo deserto e o Egito já ficou para trás. Temos cruzado o Mar Vermelho, não tem mais jeito de voltar atrás. Temos, por exemplo, o povo de Israel ao peregrinar pelo deserto, e muitos deles desanimaram quando o Jordão já estava perto. Estamos no deserto, temos que prosseguir. Somos peregrinos, não vamos desistir. A terra prometida pode estar à mão. Talvez falta pouco cruzarmos o Jordão. Lá no deserto a coluna de fogo para Israel era a estrela guia, iluminando durante a noite, e era a sombra durante o dia. E Deus tratava através de Moisés. Mesmo assim, muitos deles descreram, não respeitando o profeta de Deus. E no deserto eles morreram. Estamos no deserto, temos que prosseguir. Somos peregrinos, não vamos desistir. Pode estar à mão. Talvez falta pouco cruzarmos o Jordão. Deserto que nos encontramos, há um profeta, um libertador, que nos tirou do Egito religioso. Com a palavra, assim diz o Senhor, que é um perigo alguém duvidar
esta tão grande revelação não entrará na terra prometida, ficará pra grande tribulação. Estamos no deserto, temos que prosseguir. Somos peregrinos, não vamos desistir. A terra prometida pode estar à mão. Talvez falta pouco cruzarmos o Jordão. Talvez falta pouco cruzarmos o Jordão. Você ouve aqui a melhor programação. Esta é a sua rádio. Rádio Unifé. Para quem tem bom gosto. Entre em contato conosco pelo telefone 4608-3407. www.doutrinadamensagem.com.br. Then it was different. David rose and went on. Meus amados irmãos e ouvintes, nós estamos encerrando por hoje mais uma mensagem de fé. E agradecemos a Deus por estas revelações. Senhor, por não deixar eu chorar como João. Obrigado por tirar o véu, me dando a revelação. Graças a Deus por estas coisas. Obrigado, Senhor, posso ouvir o seu anjo aqui na terra, palavras de vida. Você não ouviu o anjo ainda? Obrigado, Senhor, por trazer-me à terra prometida. A terra prometida é o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela obra do último dia, saciando a sede, tirando seus filhos da fome. Nós nos reunimos na cidade de Francisco Morato, Jardim Vassoura 1, Francisco Morato, São Paulo. O meu nome. Gracias, Senhor, por não deixar-me chorar como Juan. Obrigado, Senhor, por não me deixar chorar como João chorou. Gracias por quitar el véu. Obrigado, Senhor, por teres tirado o véu e me trazido toda a revelação. Gracias, Senhor, puedo ir a tu ángel en la tierra. Obrigado, Senhor, porque eu pude ouvir do teu anjo aqui na terra as palavras de vida. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido à terra prometida. Gracias, Senhor, por la obra. Obrigado, Senhor, pela obra do último dia, Saciando la sed. que me sacia a sede, tira a fome dos teus filhos. Gracias, Senhor, por el sol. Obrigado, Senhor, pelo sol de justiça que tem brilhado em minha vida. Eu te agradeço, Senhor, Por haber escrito en el libro de la vida. por haver escrito no livro da vida do Cordeiro